Tem, porventura, Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiros. E aí vem, porque a rebelião é pecado de feitiçaria, e a teimosia é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra dele, ou de Deus, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que é isso? Saul perdeu o seu reinado simplesmente por quê? Porque não obedeceu à palavra de Deus. E como eu disse, estudar sobre a autoridade espiritual pode parecer que se trata de algo não muito agradável, mas a essência da própria comunhão com Deus está firmado na obediência. Se nós não entendermos isso, e interessante que, Deus age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a sua autoridade. Tudo está ligado. E isso é básico. Porque coloca Deus sobre todas as coisas e coloca Deus como Ele quer. Quer ver? Por exemplo, louvar, orar, jejuar ou qualquer coisa sem submissão não tem valor para Deus, porque se torna algo mecânico e sem vida. E até eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, não vou falar quem é, não. E ele estava dizendo o seguinte, que um membro da igreja veio com uma bolada, uma quantidade muito grande de dinheiro para dar de oferta. E até ele disse assim, olha, eu só recebo esse dinheiro seu se a sua esposa entrar em concordância, porque é muito grande. E aí ele ficou assim, que baita dinheiro. E aí Deus fala com ele assim, tu acha que ele deu muita coisa? Você sabe quanto ele ganha, quanto ele arrecadou para estar dando isso daí? Senhor, ele deu muita... Aí, aquela conjectura toda. Aí, levou ele a entender quanto o cara ganhou e quanto ele estava dando. Ele disse assim, ele deu menos do que uma pessoa que ganhou salário mínimo e deu R$100. Entende como nós temos... Então, a pessoa muitas vezes faz como aquilo que Jesus ficou do lado do gasofilácio vendo. E um dava tanto, e outro dava... Mas um deu 1 milhão, outro deu 100 mil. E aí chega a senhorinha aquela com 2 moedinhas. E aí o que Jesus disse? Ela deu maior oferta. Porque tudo está na motivação do coração. Qual é a minha motivação em dizimar? É para que o inimigo não me coloque a mão, o devorador não venha e não mexa nas minhas coisas? Ou eu dizimo? Dizimar, na realidade, dizimar e dizimo está errado. Porque dizimar é matar, né? É destruir. Então, eu entrego o meu dízimo. Porque dizimar é bem complicado. E eu dizimo, estou matando, estou acabando. Então, quando eu entrego o dízimo, ele tem que separar, adorar a Deus, em submissão ao Senhor. E não simplesmente para que eu receba bênçãos. Porque o grande problema é, quando nós fazemos coisas para sermos reconhecidos ou para termos algo em troca, fugiu ao princípio da obediência e ao princípio da adoração. Então, nós estamos falando de princípios. Então, nós vamos ver alguns princípios. Mas antes disso, tudo isso, louvar, orar, jejuar ou qualquer outra coisa, sem submissão, vai se tornando o quê? Mecânico, religioso. Hoje, em lugares mesmo onde tem diversos grupos de louvor, ou estão diversos grupos dentro da igreja, quando é a vez daquele grupo, se prepara e busca, e aí vai e se apresenta. Deveria estar preparado em todas as ocasiões, porque senão vai se tornando algo mecânico e religioso. Bom, hoje é a minha vez, então eu tenho que me preparar. Não estou dizendo que não tem que se preparar, tem, mas isso é uma preparação diária. Tanto é que nós falamos,
Estarmos reunidos só é o resultado do que nós vivemos na semana. Como eu costumo dizer, pequenas tochas que quando se reúnem faz uma labareda. Você não está errado. Porque muitos veem, hoje eu vou buscar força, eu vou buscar energia para viver mais uma semana. Ou para poder vencer na semana. Errado. Está errado. O nosso culto em casa, o nosso culto no trabalho, o nosso culto na escola, o nosso culto na rua, ele tem que ser a mesma essência daqui. Aqui nos reunimos para fazer o que já fazemos todos os dias. Isso deve ser o certo. Mas vamos ver alguns princípios que nos governam. Primeiro princípio é o princípio divino. Deus é autoridade em si mesmo. E tudo que existe no universo existe e é sustentado pela palavra do poder de sua autoridade. Tudo vem dele, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é tudo que tem, ele é o início e a consumação de todas as coisas. E aí nós temos Hebreus 1:3a. Ora, qual sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então muitos dizem, tem canções inclusive que falam, Deus fez tudo do nada. Não. Deus usou a sua palavra como matéria-prima. Não fez do nada. Tinha uma matéria-prima, a sua palavra. Então ele sustenta, ele controla, ele tem o comando de todas as coisas pela sua palavra. Então, nada está acima da autoridade de Deus. Logo, é indispensável para todo aquele que deseja ter comunhão com ele, com Deus, conhecer a sua autoridade. Obedecer, queridos, à autoridade de Deus é o mesmo que entrar em sintonia direta com Ele. Porque qual é o grande problema nosso? Quando eu falo nosso, é da humanidade. Nós só obedecemos, a grande maioria, porque toda regra tem exceção. Só obedece quando tem alguém olhando. Só obedece quando tem alguém controlando. Só obedece quando tem alguém ali fiscalizando. Mas Deus nos vê em todos os momentos. E tudo quanto nós fazemos, não interessa para quem, nem o que, nós teríamos que ter consciência de que estamos fazendo para Deus. Senão... Então, a maior exigência que Deus faz ao homem não é a de carregar a cruz, servir, fazer ofertas ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que obedeça. E aí vem o grande problema do evangelho ou da teologia da prosperidade. Tu tem que fazer algo para receber algo em troca. E isso vem da onde? Das indulgências. Ou seja, aquilo que era feito lá atrás, quando Lutero se levantou contra, hoje voltou a ser feito e de uma maneira muito grande. Então, queridos, diante disso, rejeitar uma ordem de Deus é ir contra o próprio Deus. O reino de Deus, queridos, o reino de Deus está... No reino de Deus está implícita, ou seja, está subtendido o quê? A dependência. Por isso que Tiago fala da soberba. Eu vou fazer isso, amanhã eu faço aquilo. Quer dizer, loucos, vocês deviam dizer o quê? Se Deus permitir ou se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Ou seja, dependência. Esse nós precisamos ter. Tudo quanto temos, tudo quanto somos, tudo quanto queremos fazer ou ser, nós temos que deixar nas mãos de Deus. Seja comunhão com Ele, dependendo dEle. Que é Ele que nos fez,
Dele somos e para ele vamos. E todos, não interessa se salvos ou não, hão de comparecer ante a presença de Deus para a glória ou para a condenação. Ele é o Supremo. Ele é o Senhor. Por que não obedecermos? Então, dependência a tudo que Deus determina, isto é, sendo-lhe completamente submisso. E aí qual é? Veja bem o princípio satânico. E aí vem, por exemplo, o que é um Estado laico? O que é um governo laico? Não é um governo ateu. Por que é tanta... a laicidade, ela começou lá atrás em Lutero, na Reforma, quando se separou o Estado da Igreja. Só que hoje o Estado, ele, entre aspas, nessa laicidade, ele quer impor o quê? O ateísmo, ele quer impor o aborto, ele quer impor leis de como se educar as crianças, os filhos, e tudo isso para quê? Para nos afastar de Deus. Ou seja, está sendo usado a laicidade para que se expresse tudo que não presta. Mas quando nós cristãos abrimos a nossa boca para dizer algo, dar a nossa opinião, nós somos o quê? Calados com ofensas, somos calados com nos taxando de coisas que não somos. Então, por que eu estou dizendo isso? Quem tem que ensinar dependência, obediência, submissão desde novinho? São os pais. Mas quando a lei vem impedindo isso, nós temos aí essa geração. Uma geração rebelde que não aceita autoridade, não aceita não aceita regras. E isso faz com que cada vez mais se afaste de Deus. Tanto é que as nossas universidades, falando das universidades brasileiras, viraram uma... Nem dá para dizer o nome porque a coisa é feia. Coisa que muitas vezes nem o próprio reitor consegue entrar em alas da universidade, porque são comandados por facções dentro de uma universidade. Tudo isso é o quê? Rebeldia, falta de ensino, de obediência e de dependência. E acima de tudo, de submissão. Então, se nós formos vendo, queridos, Jesus pregou o evangelho do reino porque conhecia o problema principal do homem. E qual era o problema principal do homem? A sua independência para com Deus. E na independência está implícita o quê? A rebeldia. Ou seja, eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Realmente, quando nos foi dado o livre-arbítrio, nos foi dado realmente, ó, você decide, faz o que quer, mas tu quer se dar bem? Por isso que Deus, quando depois de libertar os judeus, os israelitas, ele faz o quê? Ele diz assim, ó, eis que coloco diante de vós bênção e maldição, vida e morte. Mas aí ele dá a dica, mas eu digo para vocês, escolham a vida, escolham a bênção. Então, se nós formos ver, ó, o evangelho do reino ataca a causa, levando o homem à dependência de Deus e, consequentemente, à salvação e à regeneração. Guarde isso daqui, ó. O evangelho do reino é a única maneira de recuperar um rebelde. Não tem outro. Se ele não aceitar o evangelho, se o evangelho não entrar na vida dele, ele não sai da sua rebeldia. Por isso que, no geral, quando não tem o evangelho, a pessoa já é contra o evangelho. Por quê? Porque ela tem dentro dela a raiz de rebeldia que vem de Adão. Então, queridos, o princípio de Deus é o princípio da obediência, da submissão e da dependência. Mas aí tem o segundo princípio, que é o princípio satânico. O que que diz? O querubim transformou-se em Satanás quando tentou usurpar, ou seja, tomar a autoridade de Deus,
tentou competir com Deus e desta maneira se tornou adversário de Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Ali em Isaías 14, versos 12 ao 15, nós vamos bem devagar, porque vamos trabalhar mais alguns dias sobre isso daqui, ó. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fostes derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. É uma pequena presunção, né? Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno para os lados do abismo. Aqui está o princípio, ó. Você vai vendo sempre, ó, eu e eu. E termina aqui com, de novo, ó, eu. Quando o eu reina, quando o eu está no trono, nós caminhamos a passos largos para o fracasso. Nós caminhamos a passo largo para a queda, para a destruição. Quando a soberba do eu entra, governa, o Espírito Santo, a Trindade, ele fica de lado. Porque sou eu que mando, eu que faço. E é interessante, eu costumo ver alguns líderes, e vi vários, muitos. Você dá ideia, o grupo dá ideia, o grupo faz. Aí ele chega assim para o superior deles, olha, eu fiz tal coisa. O cara nem botou a mão, mas ele fez. Então o eu é muito complicado. E continua ali em Ezequiel, ó, no capítulo 28, do 13 ao 17. Ó. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte. E é o que acontece hoje. Se nós formos ver hoje nas igrejas, voltaram as indulgências. Como é que eu vou ganhar de Deus? Eu tenho que dar alguma coisa. Então, na realidade, eu estou buscando comprar um terreno no céu, eu estou buscando uma cadeira no céu, porque se eu dou para Deus, e é interessante até a questão dos dízimos, há denominações que ensinam que se você dizimar, Deus está preso a você, Ele não tem como não lhe abençoar, e se você dizimar, nada de mal vai lhe acontecer, porque Deus vai lhe proteger, porque você dizimou. Então, são coisas erradas que são ensinadas. Tem, porventura, Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E aí vem, porque a rebelião é pecado de feitiçaria, e a teimosia é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra dele, de Deus, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós nos declararmos cristãos. E desta maneira, eu digo para você, que nós não alcançaremos a vida eterna ao lado do Cordeiro. Primeiro princípio, então, o princípio de Deus. Segundo princípio, o princípio satânico. E o terceiro princípio é o princípio da autoridade delegada. Romanos 13, verso 1, vai dizer o seguinte, ó, toda alma, ou seja, toda pessoa, todo homem, todo ser humano esteja sujeito às autoridades superiores. E olha só esse princípio que a gente, eu digo,
as pessoas, de um modo geral, não entendem. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Ou seja, guarde isso daqui, ó. O princípio da autoridade delegada governa todas as relações entre os homens, bem como do homem para com Deus. Então não tem como alguém dizer que adora a Deus, não tem como alguém dizer que ama a Deus, se ele não obedece às autoridades. Não tem. Esse princípio, queridos, é um princípio de ordem e nunca de confusão. E todas as coisas estão debaixo deste princípio, nada está solto. Deus criou todas as coisas em perfeita ordem, mas ao rebelar-se, Lúcifer gerou confusão. E continua levando os homens a viverem debaixo do princípio de rebelião. Então esse negócio de protestar, esse negócio de fazer passeatas, não tem um princípio bíblico. Você pode fazer reivindicações, fazer uma vigília de oração, seja buscar em Deus. Você pode exercer numa democracia o seu direito através do voto. Agora, depois que você votou, a Bíblia diz que você deve orar pelas autoridades para que tenha tempo de paz, tempo de quietude. Mas quer ver uma coisa? Como funciona o princípio da autoridade delegada? Na Trindade temos que o Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Ou seja, na essência, os três são iguais. Todavia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes em suas funções. Vamos ver algumas coisas, ó. O Pai enviou o Filho. João 4:34. Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aí vem o seguinte, ó, o Filho veio. João 16:28. Eu vim do Pai e vim ao mundo outra vez, e eu deixo o mundo e vou para o meu Pai. Então, o Pai enviou o Filho veio. Aí vem outra coisa. O Filho foi obediente ao Pai. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Então veja bem, voltando aqui, ó. O Pai enviou o Filho veio, o Filho foi obediente ao Pai, e posteriormente, o que o Filho fez? O Filho enviou o Espírito Santo. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E mais uma passagem diz assim, ó, sobre o Espírito Santo. João 14:26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas, diga todas. Então, dependência do Espírito Santo nos dá o quê? O entendimento de todas as coisas. E vos trará lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. E aí, próximo passo, o Espírito Santo veio. Atos 12:16-17 diz assim, ó, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens, jovens,
terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Ninguém é excluído. Então, o Espírito Santo veio. Aí vem também o princípio dado pelo Filho. O Espírito Santo é obediente ao Filho. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá. O que isso nos fala? Ali, na carta aos Coríntios, diz assim, não vos veio tentação que não fosse humana, mas com a tentação Deus dá também o escape. Se nós temos o Espírito Santo, queridos, todos nós vamos ser tentados. Não interessa a área, mas seremos tentados sem sombra de dúvida. Mas com a tentação Deus dá também o escape, porque o Espírito Santo, ele vai nos falar. Isso não é certo. Isso não pode, isso não condiz com a palavra. Nós sempre vamos ter um testemunho interior, vamos ter a voz da consciência para não fazermos o errado. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Agora, quando o eu entra, eu decido, eu faço, eu quero, é isso que eu gosto. O Espírito Santo, ele não impõe. E a gente, por isso que a palavra diz, mas com a tentação, Deus dá também o escape. Sempre tem uma rota de fuga. Sempre tem um jeito de nós escaparmos. Outra coisa. O Espírito Santo vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará. A glória sempre será, não do Espírito, mas de Deus, do Filho. Porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, Jesus falando. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. O Espírito tomará do que é de Jesus e nos mostrará. Há uma ligação, onde um depende do outro, onde um obedece o outro, onde um envia o outro. E essa pessoa, sempre que vem, glorifica ao que mandou. Isso nos mostra o quê? Obediência, submissão e humildade. Eu saio de cena para que o outro possa seguir. Então, queridos, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a fonte de toda a verdade. E o princípio divino da Trindade é encontrado em todas as relações estabelecidas por Deus. Agora vamos ver uma coisa, o que isso aí tem a ver com família? Aí vamos chegar lá. Em uma família, o pai é igual à mãe, que é igual aos filhos. Na família, o pai é o cabeça e a mãe é a ajudadora, a adjutora. E é interessante isso. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele dependeu do Espírito Santo. Ele não começou a sua obra sem ser batizado no Espírito Santo. E você sabe qual é a função da mulher num casamento? É do Espírito Santo. A mulher foi feita para proteger o homem dele cair. Por isso que ela tem aquele chamado sexto sentido. Ela tem ela deve o quê? Olha, eu acredito que isso não vai dar certo, não. Não vai por aí que vai dar problema. Então a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Estão vendo a relação? Sim ou não? Então, queridos, os membros da família são iguais. Têm o mesmo valor para Deus, mas têm funções diferentes. Só que o entendimento dessa geração, vamos dar uma mainada na coisa, do politicamente correto, para não dizer dessa geração rebelde,
É interpretar que se submeter é ser inferior. Já viu com o advento aí da modernidade, da mulher ser independente, do feminismo? Já viu uma mulher chegar assim, eu sou submissa ao meu marido. Mas ela é execrada, se não for morta por elas. Porque é um traste que não sabe se impor. Então, submissão, queridos, não é ser menor, não é ser inferior, não é ser humilhado e nem desprezado. Olhando a Bíblia, nós vemos que Jesus nunca foi inferior, nunca foi menor que o seu Pai, pelo simples fato de ele ser submisso. Pelo contrário, por ter se submetido ao Pai, Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo o nome. Já ministramos sobre isso. Efésios 2,9 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por que ele recebeu isso? Por ter se humilhado e ter ido até a morte de cruz, que era a pior morte que tinha. É para realmente humilhar a pessoa. E nisso ele recebeu um nome acima de todo nome. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Quando nós fazemos as coisas e queremos a glória e o louvor, nós vamos receber. Alguém vai dizer assim, muito bom, excelente. Mas é só isso que nós vamos receber. Quando nós fazemos as coisas, mesmo as escondidas, ou seja, sem ninguém ver, nós vamos receber a glória, vamos dizer, da parte de Deus. Galardão, ou a recompensa, ou então realmente servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É Deus que vai nos dar. Quando nós buscamos a honra aqui, é isso que nós vamos receber. Quando nós fazemos as coisas buscando receber um pagamento em troca, o pagamento é a nossa recompensa. Então isso nós precisamos entender. Muda muita coisa. Porque hoje em dia é assim, né? Filho, faz isso. A quanto você me dá? Ou então, filho, eu te dou isso para te fazer isso. Isso não é ensino. Isso não é família. Isso não é bíblico. Não estou dizendo que não possa ter uma recompensa. Pode. Mas não barganhar. Então, outra coisa. Temos que entender que mesmo entre iguais, há uma relação de autoridade e submissão. Por quê? Isso faz parte da ordem divina. Então, queridos, as autoridades delegadas estão em todas as áreas, todas sem exceção, da nossa vida. Por isso, um discípulo de Jesus, aonde ele estiver, ele procura saber quem é a autoridade delegada naquele lugar e busca se submeter a ela. E Deus delega, queridos, autoridade em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na área civil. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E aí o que diz a palavra? E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, para quem faz o bem, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o bem, faz o que é bom e terás louvor dela. Área civil. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades delegadas. E aí veio uma coisa um pouquinho mais apertando. Outra autoridade delegada por Deus, trabalho. Efésios 6, aqui vai um pouquinho mais de referências. Efésios 6, 5 e 6. Servos, ou seja, empregados,
Obedecei àqueles que são vossos senhores segundo a carne, ou seja, vossos patrões, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ah, mas você não conhece meu patrão, você não sabe quem é o meu gerente, você não sabe quem é o meu chefe. A Bíblia não faz conjecturas, ela manda obedecer. Então, não servindo à vista, ou seja, eu só trabalho se ele estiver me olhando, ou se tiver uma câmera. Como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Se eu só faço porque sou mandado, só faço porque o cara está me obrigando, é melhor não fazer. Eu tenho que fazer para Cristo e de todo o meu coração. Outra coisa, Tito 2, 9 e 10. Exorta os servos, os empregados, a que sejam obedientes a seus próprios senhores, patrões, e em todas as coisas lhe agradem. Agradem quem? O patrão. Não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa fidelidade, para que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Como nós temos pecado nisso, hein? Timóteo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo, seja de autoridade, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e sua doutrina não sejam blasfemados. E hoje, queridos, muitos empresários, quando a pessoa bota a religião dela evangélica, já o currículo dele é... Por quê? Porque crente é preguiçoso. Esse é o conceito que é dado. Por quê? Porque ele quer pregar durante o trabalho, porque ele vai para o banheiro ler a Bíblia ou orar. Já vi isso muito. Mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando no banheiro, ele está roubando do seu patrão. Então não tem como você roubar do patrão que Deus manda honrar e você... Ah, eu estou lendo e orando. Para quem? Para Deus não é. Viu como uma coisa é pesada? Hã? Outra coisa. E os que têm senhores crentes, não os desprezem. Nós tínhamos uma... Não vou dizer nem aonde, mas era uma pastora, amiga nossa, que tinha uma empresa. Ela foi roubada, ela foi à falência porque só empregava crentes. A partir da falência, ela levantou, só colocando pessoas ímpias. É mole? E era pastora. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas ensinam e exortam. Vamos partir um pouquinho mais, vamos para a família. Família, Efésios 5, 22 e 24. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Filhos, nós vimos essa aqui já. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí nós vimos esse verso também, de pai, convertei-vos a vossos filhos e filhos a vossos pais. E pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Falamos muito sobre isso daí. Igreja,
Veja, essas são as áreas onde a autoridade delegada está. 1 Coríntios 12, 28. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de línguas. Hebreus, capítulo, também falando de igreja, 13, versos 7 e 17. Lembrai-vos daqueles que têm domínio sobre vós, ou seja, dos vossos líderes e pastores, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações, de seus ensinos. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Por que vocês acham que tem tanto, e não é pouco, são muitos pastores depressivos, e muitos pastores, não são poucos também, se suicidando? Muitas vezes não é problema na casa ou problema dele, é porque os discípulos, os membros, vão se tornando um peso. É complicado, mas tudo isso, queridos, é o que Deus nos ensina. Mesmo entre iguais, deem o princípio da submissão. Então, repetindo, todo discípulo de Jesus, onde estiver, procura saber quem é a autoridade para ele se submeter. Não há espaço para o super espiritual. E disso continuaremos a falar no domingo que vem. Aqui nós vamos alguns dias trabalhando sobre isso daqui. Amém? Então, queridos, o que nós precisamos realmente é entender que o que Deus faz é perfeito. Não há nada errado. Então tem o princípio de Deus, tem o princípio satânico, tem o princípio posterior, que é o princípio da autoridade delegada. E aí nós vimos todas as autoridades delegadas. Nós vimos que Deus enviou o Filho veio, foi submisso ao Pai, glorificou o Pai. O Filho enviou o Espírito Santo veio, o Espírito Santo foi fiel e glorificou o Filho. Nós vimos também que a Trindade está toda a fonte da verdade. E nós vimos também, daí, pegando a Trindade e pegando a família. O pai é igual à mãe, que é igual aos filhos. Porém, funções diferentes. Então, isso nós precisamos colocar. E nós vimos também, só para fazer uma recapitulação rápida, Deus delega autoridades em todas as áreas da nossa vida. Vimos na área civil, vimos no trabalho, vimos também na família, vimos na igreja. Em todas as áreas tem a mão de Deus. Por isso diz, toda alma esteja sujeita às autoridades constituídas ou delegadas, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Por isso que eu comecei dizendo, a Bíblia é uma palavra de princípios. Muitas vezes não recebemos as bênçãos porque não andamos nos princípios estabelecidos por Deus. Se nós colocarmos os princípios estabelecidos por Deus em prática, obedecermos a eles, nós viveremos uma vida de bênção. Por isso que diz Deuteronômio capítulo 28, que os mandamentos que são dados, eles devem ser o quê? Cada palavra deve ser obedecida. Para quê? Para que te vá bem, para que emprestes a muita gente e não tome emprestado, para que essas bênçãos todas venham em ti, alcancem. Porque quando nós corremos atrás de bênçãos, tem uma coisa errada. O princípio da Bíblia é a bênção nos alcançando e não nós correndo atrás de bênçãos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pela tua palavra,
que é fiel, que é verdadeira, que traz vida. E te pedimos que essa palavra ela possa realmente encontrar um lugar em nosso coração, mas um lugar de destaque, um lugar onde ela possa germinar, ela possa crescer e ela possa frutificar. Que esta palavra ela possa regrar a nossa vida em todas as áreas. Que nós possamos obedecê-la e andar segundo os princípios estabelecidos por ela. De tal maneira que desta forma, obedecendo, glorificando, exaltando o teu nome e lhe sendo submisso em todas as áreas, as bênçãos descritas na tua palavra nos alcance. Nós não precisamos correr atrás de nenhuma delas, mas que elas venham nos alcançando, como declara a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que cada pessoa que ouvir esta palavra, ela coloque em prática. Não por ter sido falado por nós, mas ela buscando entender e compreender e estudar a tua palavra. Porque isso aqui é apenas uma trilha, onde ela deve andar e entender cada vez mais da tua palavra. Obrigado por esta manhã, ó Pai. Obrigado por tua presença. Muito obrigado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.